Publicado em 1943, The Fountain Head foi o primeiro grande sucesso de Ayn Rand. Mais de 6 milhões vendidos e traduzidos para 20 idiomas. Conta a história de um jovem arquiteto inteligente chamado Howard Roark, que é um tanto semelhante a alguém como Steve Jobs, que vai contra a corrente e estabelece convenções para inovar. É claro que o próprio Steve Jobs se tornou o establishment e é assim que a sociedade humana funciona. Você quebra o velho e cria o novo até ficar velho e alguém aparecer para quebrar o que você criou e construir algo mais novo. Esta é a biologia evolutiva 101 aplicada à mudança social. Portanto, a filosofia subjacente é que, em última análise, estamos sozinhos e que o trabalho de um homem ideal é perseguir o seu objetivo de alcançar algo e ninguém, excepto ele próprio, pode ajudá-lo. Assim, podemos ver que Ayn Rand está a escrever contra o socialismo que dominava a parte oriental da Europa na década de 1940, quando o romance foi publicado e o nacionalsocialismo de Hitler dominava a parte central da Europa. Apenas a América e algumas nações da Europa Ocidental carregavam a tocha do capitalismo de mercado livre. O protagonista, Roark, ruge como um leão contra aqueles que se conformam e os vê como segunda mão que contam com a criatividade e produtividade de alguém como ele. Uma boa analogia seria um leão que mata uma presa e um bando de hienas necrófagas preguiçosas comem a carne. Estas pessoas preguiçosas incluem Peter Keating, um colega arquiteto, Ellsworth Towe, um crítico socialista, Gail Vinan, uma editora de tabloides, e mais importante ainda, Dominique Francon, a sua namorada que se move como um pêndulo entre o coletivismo e o individualismo. Estamos em 1922, a era do jazz, os estrondosos anos 20, quando o grande Gatsby dava festas luxuosas em sua mansão em Nova York. O jovem estudante de arquitetura Howard Roark é expulso da universidade por não seguir as convenções arquitetônicas. Ele vai para Nova York e consegue um emprego com um arquiteto famoso chamado Henry Cameron. A vida está bem, mas as coisas mudam quando um de seus ex-colegas, Peter Keating, que não era muito inteligente e a quem ajudava nos deveres de casa, se forma e consegue um emprego em uma empresa de maior prestígio. Peter, um estudante medíocre na melhor das hipóteses, mas socialmente astuto, rapidamente sobe na carreira e se torna sócio. Isso é tão injusto. Howard, o verdadeiro gênio, ainda trabalha em uma empresa em dificuldades. Mas as coisas pioram. A empresa entra em colapso quando o proprietário morre e, para piorar a situação, Peter contrata Howard. Mas espere, ele logo é demitido por Cameron, sócio de Peter, por se recusar a projetar um prédio no estilo convencional. As coisas vão de mal a pior. Ele consegue biscates aqui e ali e até abre sua própria empresa, mas não encontra clientes. No seu nível mais baixo, ele encontra um emprego em uma pedreira de propriedade de Cameron, parceiro de negócios de Peter. Mas espere um minuto. Aqui Howard conhece uma jovem jornalista, Dominique, que aliás é filha de Cameron. Existe amor à primeira vista. Mas nem tudo é rosa, a primeira experiência sexual deles é bastante áspera e animalesca, o que, segundo ela, não é consensual. Não termina aí. Mais tarde, quando Howard retorna a Nova York para trabalhar em um projeto de construção, Dominique ataca seu trabalho em sua coluna de jornal, mas ao mesmo tempo vem secretamente até ele para fazer sexo violento de vez em quando. Enquanto ela gosta de sexo violento em segredo, em público ela fala merda sobre ele para seus colegas. Um de seus colegas de jornal, Ellsworth Towe, um socialista, usa sua influência na mídia para destruir a reputação de Ovates, incumbindo-o de projetar um edifício. Um homem rico contrata Howard para projetar um templo. Conhecemos Howard. Ele não é um homem convencional. Ele projeta uma estátua nua de Dominique no templo que o jornalista socialista usa para persuadir o proprietário a processar o arquiteto por negligência médica. Eles vão ao tribunal e todos os jornalistas testemunham contra Howard. Como era de se esperar, o arquiteto rebelde perde o caso e não só isso, perde também a mulher. Agora, para piorar a situação, Dominique, seu elo furtivo, não apenas o abandona, mas também se casa com seu rival mais feroz, Peter Keating. Além disso, ela faz de tudo para apoiar seu homem e até o trai com clientes para conseguir mais clientes para ele. Em outras palavras, ela quer que seu marido esteja financeiramente bem, mesmo que isso signifique dormir com outros homens. Você deve estar brincando comigo.
Ayn Rand mostra que as mulheres só amam você quando você tem algo a seu favor. Um homem derrotado não recebe a simpatia das mulheres. Esta é a natureza 101. Os animais machos lutam e o vencedor acasala e o perdedor. Bem, nosso arquiteto rebelde Howard continua seu trabalho à sombra de seu medíocre colega de classe, Peter Keating. Mas aqui está uma reviravolta, talvez um pouco rebuscada. Mas deixe-me dizer a você. Dominique, casada com Keating, tem um caso com sua chefe no jornal, Gail Vina. Por quê? Porque ele está procurando um arquiteto e ela quer que ele contrate o marido para o trabalho. Mas a reviravolta que parece inacreditável é que a chefe, Gail Vina, se apaixona por Dominique e paga ao marido Keating uma enorme quantia em dinheiro para se divorciar dela, para que ele possa se casar com ela. A personagem feminina de Ayn Rand não é uma pensadora independente. Ela pula de vencedor em vencedor como um coelho. Ou um macaco de galho em galho para melhor homem. Ela se casa com o chefe do jornal. Seu novo marido, Gail Vina, ainda procura um arquiteto. Acontece que todos os seus edifícios favoritos foram projetados por um homem. Quem poderia ser? Após uma rápida busca, descobrimos que não é outro senão nosso protagonista, o anti-establishment Howard. Agora fechamos o círculo. Agora entramos numa fase que é chamada de período de redenção na jornada do nosso herói. Gail Vina faz amizade com Howard na esperança de que ele projete uma casa para ele e sua esposa Dominique, sem saber que no passado ela usava o mesmo homem para sexo selvagem e violento de vez em quando. Não apenas Dominique usou Howard para sexo cru, o outro arquiteto, Peter Keating, também usou o homem rebelde na maioria de seus projetos de design de sucesso. Em outras palavras, nosso herói nada convencional não é apenas um animal na cama, ele também é um arquiteto brilhante. Mas à medida que as coisas melhoram para ele, Ayn Rand atrapalha o trabalho. Ao projetar um prédio com seu ex-colega de classe, Peter Keating, Howard o faz prometer não mudar seu projeto. Mas quando o edifício está concluído não se parece em nada com o que ele havia projetado. Nosso herói está indignado. Ele resolve o problema com as próprias mãos e incendeia o prédio. Ele é preso e levado a julgamento. Todos condenam o homem, exceto sua nova amiga, Gail Vina, que o defende em seu jornal, com um custo enorme para seus negócios. As pessoas cancelam seu jornal e sua equipe entra em greve. Dave Chappelle e Netflix estão por aqui. Mas quando a pressão aumenta, o chefe cede e pede desculpas à sua equipe e condena seu novo amigo, Howard. Essa mudança de opinião de 180 graus custará caro, pelo menos no quarto. Mulheres gostam de homens com espinha dorsal. Apenas um homem tem espinha dorsal neste romance e é Howard, que está preso aguardando julgamento. No julgamento, ele defende sua posição de que o homem deve ter integridade porque sem ela ele não é mais nada. Para a surpresa de todos, ele foi considerado inocente. Nosso herói está redimido. Adivinha? Você se lembra de Dominique, que foi casado com Peter Keating e depois com Gail Vina? Ela salta do navio pela terceira vez. Agora Dominique e Howard estão juntos. Além disso, Gail Vina entende que um homem precisa de coragem, então, para se redimir, ele contrata Howard para construir um enorme arranha-céu em Nova York. No final, uma das cenas mais simbólicas é quando Dominique sobe no novo prédio para ficar com, você adivinhou, o vencedor Howard. Eles caminham juntos para o pôr do sol. Bem, você não pode caminhar até o pôr do sol do topo de um arranha-céu, a menos que seja louco. Mas você entendeu. Agora, discutirei alguns dos temas de Fontanyai. Homem ideal, portanto, para Ayn Rand, um homem ideal é alguém que vai contra a corrente e as convenções sociais em busca da excelência, não da conformidade. Um novo macho alfa não só precisa lutar contra os outros e as convenções sociais, mas também ter uma mente brilhante. É por isso que as mulheres são atraídas. De acordo com Rand, as mulheres geralmente não querem homens medíocres, sem espinha dorsal, integridade e pensamentos independentes. Homens que dão cambalhotas e rapidamente se curvam à vontade dos outros não são confiáveis. Em outras palavras, Peter Keating e Gail Vina perseguiram dinheiro e validação social e, como resultado, acabaram perdendo.
Se o prêmio para os homens é conquistar o coração de uma mulher, ele deve ter um objetivo e cumpri-lo. Peter Keating era um escalador de árvores que usava sua mente astuta para chegar ao topo sem fazer o trabalho, sempre tentava agradar os outros ou nunca nadou contra a corrente. O fato de Howard ter que brigar com outras pessoas, na escola, no trabalho e até mesmo em sua busca romântica, significava que ele era robusto e não se importava com o que os outros pensavam. Ele apenas ouviu sua própria voz interior. Esse pensamento independente combinado com uma visão brilhante permitiu-lhe mudar o seu mundo com base na forma como via as coisas. Assim, um homem visionário aliado a uma vontade forte pode criar um novo império e estado e construído em Nova York. Que tal uma mulher ideal? Bem, o romance tem uma personagem feminina importante. Dominique, que tem seu próprio conflito interno. Ao mesmo tempo que gosta de intimidade com Howard, um homem que não dá a mínima para ninguém, ao mesmo tempo ela é uma mulher prática que busca um ninho seguro e confortável para poder botar seus ovos. Ela quer estar com Howard, mas não a todo custo. Para Ayrand, sua personagem feminina é uma mulher que quer estar com um homem forte e também vencedor. O fato de ela ter pulado entre 3 homens mostrou que ela seguiu principalmente sua cabeça pragmática. Quando Keating estava ganhando ao subir na carreira, ela se casou com ele, mas ele não tinha individualidade e quando Gail Vina estava ganhando como uma rica proprietária de um jornal que veio do nada, ela estava com ele, mas ele perdeu a coragem, pois só queria poder e nada mais e finalmente, quando Howard foi redimido, ela veio até ele porque ele não estava buscando poder nem aceitação social. Ele era um gênio que não se importava com nada além de engenhosidade e inovação. Apenas Howard tinha o coração e a cabeça. Os outros 2 homens eram simplesmente meios para atingir um fim para ela. Portanto, a estratégia de acasalamento das fêmeas é estar com alguém que seja capaz de mudar a sociedade e que seja respeitado pelos outros e seguro o suficiente para ter um belo ninho onde os seus filhos possam crescer em segurança e conforto. É claro que as feministas teriam um sério problema com Ayrand e especialmente com sua personagem feminina Dominique que, em vez de mudar o mundo como uma mulher empoderada, sempre se alinhou com os homens fortes. A cena de sexo violento especificamente tem sido chamada de um caso claro de estupro, e algumas feministas chamaram Rand de uma mulher que se odeia. Rand argumenta que Dominique convidou Howard e ela finalmente voltou para ele, apesar da cena difícil. No final do romance, ela o escolheu. Individualismo versus coletivismo. Rand também dá um grande golpe no socialismo através do personagem do jornalista Ellsworth Towe, que usa todos os tipos de armas, incluindo o engano, para destruir a autoestima das pessoas e o senso de autonomia individual, porque ele vê o mundo através das lentes de classe, não individual. Sua filosofia principal é o altruísmo ou altruísmo e igualdade, portanto ele condena qualquer pessoa que promova o egoísmo ou atividades individuais. A escolha de arquitetura de Ayrand é talvez um golpe simbólico no socialismo de que, em última análise, todos nós queremos viver em nossa própria casa, e não em alguma comuna onde você compartilha um grande edifício com muitas pessoas. Os animais defendem suas cavernas e territórios com suas vidas, e os humanos não são diferentes. Nosso objetivo evolutivo é trabalhar duro e construir um ninho onde nossos filhos possam crescer e fazer o mesmo. Não somos como formigas ou colônias de insetos que todos trabalhamos para os outros. Nossas tendências naturais são individualistas e egoístas e Rand diz não apenas que não há nada de errado em ser egoísta, mas também argumenta que ser egoísta traz o melhor de nós. Quando você trabalha para outras pessoas, não tem motivação para fazer o melhor. Encontramos significado trabalhando para nossos próprios objetivos estabelecidos por nós mesmos, e não por metas estabelecidas pelo Estado ou por nossos pais. No passado, as pessoas eram forçadas a viver juntas, mas à medida que a tecnologia melhorou, a nossa arquitetura permitiu-nos ser mais individualistas. Isso se alinha com o que desejamos inatamente. Crianças, queremos um quarto só nosso e quando crescermos, uma casa só nossa. O romance, apesar de ser criticado pela esquerda e pelas feministas, tem feito enorme sucesso em todo o mundo. Não só inspirou muitos arquitetos e escritores, mas também foi adaptado muitas vezes para filmes e televisão.